Estamos de volta no Conexões para falar de um assunto quente com ela, que é a nossa sexóloga, nossa colunista, está todo mês aqui batendo um papo sempre edificante, sempre interessante. E hoje ela falou que vai falar tudo. Gente, o que será que é esse tudo que ela vai falar, hein, pastora Vânia? Não sei. Tô curiosa para saber, então mais Marquinhos que de já pediu para eu prestar atenção. Alô, casais, alô, solteiros, vamos todo mundo aprender então com ela. Seja muito bem-vinda, Geisa Luiza. Palminhas para ela. Cadê a Geisa Luiza? Geisa, é tão quente o assunto que ela ainda tá se arrumando ainda para aparecer aqui. Geisa Luiza. Eu quero até saber da Geisa se ela, por que ela se especializou em sexologia, inclusive para homens, né? É verdade. Vamos saber dela aí, Paulinha? Vamos ver. Geisa Luiza, você tá aí? Cadê você, Geisa? A gente tá te aguardando. Aê, Geisa Luiza! Isso, abaixa um pouquinho aí, amada. Isso. Seu áudio não tá aparecendo, fala aí. Não tá. Ah, não, tá sem o seu áudio. Tá me ouvindo agora? Aê, Geisa Luiza! O Frank pediu para abaixar a câmera e deu um probleminha técnico aqui, mas tô firme aqui desde o começo. Então tá bom. Que bom. Você se especializou em sexologia e específico para homens. Por quê? Então, eu esbarrei numa história de um homem que eu amei no passado, que ele enfrentava problemas de disfunção erétil, né? E aí eu fui estudar para poder ajudá-lo. E quando eu tive acesso a esse conhecimento, que eu falo que eu aprendi tudo em nome do amor, foi numa outra época da minha vida, eu comecei a perceber que muitos homens passam por esse tipo de problema, né? E eu me senti na obrigação de levar o conhecimento que eu adquiri para ajudar esses homens. Então, só para você ter uma noção dos números, 1 em cada 3 homens tem problemas de ejaculação precoce. Em torno de 50% dos homens têm algum problema de disfunção erétil, ou seja, impotência sexual. E caminhando nessa especialização, estudando sobre isso, vendo que por aí as alternativas para ajudar os homens nessas questões são muito escassas, e tendo acesso a um conhecimento que realmente leva a solução do problema para eles, indo nesse caminho, eu comecei a me deparar também com muitos homens perdidos na questão da pornografia. E a pornografia leva os homens para o buraco, né? Porque o excesso de pornografia leva ao excesso de masturbação, e isso é uma causa de disfunção erétil que ainda não é muito divulgada nos dias de hoje. A maioria dos homens estão sofrendo de disfunção erétil e não sabe que o problema é o vício na pornografia, né? E também tive acesso, pastora, a muitas pessoas que têm a sexualidade como um tabu, né? E não entende que a palavra de Deus, ele aprova totalmente o sexo, desde que ele seja praticado dentro do casamento, né? E eu quis ensinar isso para as pessoas. Então, libertar os homens das questões das doenças relacionadas aos problemas de ereção, que atingem muitos homens, e levar os homens o perigo que é a pornografia, e libertar as pessoas através do conhecimento da sexualidade à luz da palavra de Deus, para os casais desfrutarem de maneira mais plena dessa sexualidade que Deus entregou para o ser humano. Para mim, a gente nem entrava no outro assunto, só ficava aí. Maravilhoso, Geisa. Sabe por quê, Geisa? Por exemplo, existem homens que o prazer dele está apenas de forma solitária e isolada. E ele não consegue trazer isso para o casamento, frustrando a mulher e abrindo uma brecha, um oco ali, uma coisa muito perigosa. E há também casais que experimentam o sexo a nível de mais pessoas juntos e
e mulheres, por exemplo, que elas têm o marido é bom, e o marido ele é agregador, porém a questão do prazer dela é com uma outra pessoa. Porque esse aqui supre em algumas áreas, mas o prazer e aquilo que pode realmente completar está aqui nesse. Então, são coisas gravíssimas que acontecem dentro dos relacionamentos. Então, eu penso que é uma área realmente que você, sabe, é um chamado e você precisa dedicar mesmo. Então, e quando a gente entra nessa área, vai tendo desdobramentos, né, pastora? Igual você disse, mulheres têm um bom marido, mas sexualmente se realizam com outros homens. Muitos homens que chegam aqui para mim pedindo ajuda, eles dizem, com a minha mulher não vai, mas com a minha amante vai, né? Muitas mulheres chegam para mim e falam, meu marido só fica na pornografia, ele não me procura. Quando ele me procura, nada funciona. E aí eu vejo que é uma área onde o inimigo de Deus age para valer e com intensidade, né? É uma área que a gente tem que olhar, tem que cuidar, porque eu sempre falo, o conhecimento ele nos liberta. E se a gente tem acesso ao conhecimento nessa área, a gente encontra cura, a gente encontra libertação e a gente encontra aquele gozo que Deus prometeu entregar para a gente nessa área. A questão da pornografia, para mim, falar a respeito dela é muito latente, né? Porque é algo poderosíssimo que afeta o ser humano. Então, é um território que está ali, se você entra lá, você cai, não tem jeito. Sim. Né? E aí, quando a Paulinha, ela até anunciou aqui, falou assim, eu quero, é uma cultura até picante ou que nós vamos... Por quê? A internet está aí, as pessoas estão atoladas em coisas hiper grosseiras, e muitas, não é, grosseiras, assim, que chega até a ser hilário, vulgar, né? Vulgar, e nós temos o conceito de forma correta para a cura e para a libertação. Então, o nosso tempo, ele realmente, a gente queria ter dado um tempo maior para você, mas a pessoa aqui falou muito. Eu não. Foi eu, Paulinha? Nós duas. Mas eu demorei muito no Sabedoria. Enfim, o assunto daqui tá muito... 2 horas para nós. Tá fluindo demais, tá sendo pouco. 2 horas para nós, gente. Vamos aumentar essa grade pouco. Aí. Ai, meu Deus. Que bom, né? Isso é um transbordo, né, pastora? É o transbordo. Mas vamos pensar assim, ó, tipo assim, mesmo que a gente não consiga ir nos todos os pontos e versículos que você passou, mas eu penso que através dele aqui você pode dar uma resposta e ajuda até dentro desse assunto aqui que a gente está abordando, tanto do homem quanto da mulher. Tá? Sim, então pensa dessa forma, que o que nós vamos colocar aqui, nós vamos dar uma ajuda, um respaldo para esse homem aqui preso na masturbação, preso na pornografia, que não consegue dar prazer para ela, e essa mulher que tem o todo e o fundamento, a estrutura do marido, porém é só aqui fora que ela se realiza também. Tá errado, não é isso que Deus tem pra gente. Não é. E o que Deus tem pra gente é infinitamente maior e infinitamente melhor, né? A gente tem que sair desse padrão que o mundo oferece e a gente mergulhar mesmo na palavra de Deus para poder viver de forma concreta e de um jeito certo aquilo que foi destinado para o ser humano viver dentro da sexualidade, não cair nessas falácias. A senhora acabou de dizer, a internet está transbordando de informação. E se nós que estamos na igreja, nós nos dizemos cristãs e estamos caminhando, nós temos a obrigação de deixar de tratar esse assunto como um tabu, né? E entregar realmente o acesso ao conhecimento para as pessoas. Porque lá fora, elas estão aprendendo do jeito errado. E está todo mundo sexualmente destruído, sexualmente morto. Vamos pegar um cara que tem uma amante, ele tá lá querendo se fazer de machão, né? Eu tenho uma amante, eu traio a minha esposa, mas ele tem ejaculação precoce. E aí? Então, de que adianta ele se autoafirmar que ele é pegador, mas ele não é eficiente? Não é verdade? Então, eu acho que a gente tem que focar no relacionamento dentro do nosso lar. Deixa o adultério para lá, deixa a pornografia para lá, paga o preço de abandonar essas práticas e foca naquilo que você escolheu, quando você decidiu ter uma pessoa do seu lado, né? Seja homem,
Um homem de verdade, ele honra a sua esposa. Uma mulher de verdade, ela honra o seu esposo. E juntos, busquem conhecimento, tenham diálogo. Casais, às vezes, têm dificuldade de falar sobre esse assunto, né? Porque tem que caminhar junto para resolver. Porque o sexo, ele não se faz sozinho. Sexo, ele é uma coisa, ele também não é uma coisa para você viver de fora para dentro, ele é de dentro para fora. Sim. Ele é uma comunhão intensa entre um homem e uma mulher. Não existe uma intimidade maior entre os dois. E isso tem a bênção de Deus dentro do casamento. Sim, é porque os dois se misturam na alma, nos sentimentos. Eu vi uma mulher, uma mentora, falando algo super assim interessante, porque ela lida com as emoções e com pensamentos. Ela falou assim, eu fiquei muito tempo no celibato, porque eu não queria me unir com alguém, por exemplo, que pensa negativo, por alguém que está doente emocional, porque mistura aquilo dele comigo. Uma mulher que não tem nada, ela não está falando do contexto cristão, ela não está falando dessa cultura nossa do reino. E olha para você ver, ela está pensando com inteligência e dizendo, eu não vou me relacionar com qualquer pessoa porque eu não reclamo, eu não fico com uma mente negativa, aí eu vou com um cara que é negativo, a vida dele não dá certo, ele está sempre patinando em cima de algo, eu vou me relacionar com esse cara? Eu vou... E não traz realização, né, pastora? Isso não traz plenitude. Isso nós estamos falando, gente, de algo assim até... Vamos saber, nossa, é muito sério você se relacionar com alguém. Então, que tenha que ser com qualidade e que realmente o homem comece a pensar naquilo que é a parte dele e a mulher. Vamos só ler, então, o primeiro versículo, que aí você pode, acho que, acrescentar mais. Dizia eu... Você quer ler ou a Paulinha podia ler pra gente? Vamos colocar na tela então aí, que eu leio aqui, vamos ver aqui, ó. Dizia eu, a tua estatura é como a palmeira. A palmeira. E os teus seios são semelhantes aos cachos de uvas. Subirei a palmeira, pegarei os seus ramos, e então os teus seios serão como os cachos da videira, e o cheiro do teu nariz como o das maçãs. E o céu de tua boca como o melhor vinho para o meu amado, que desce suavemente e faz com que falem os lábios daqueles que dormem. Uau! Uau, né? E isso está na Bíblia, né? Isso está na Bíblia. Então, a pastora fala muito, né, pastora, em vencer o espírito religioso, e dentro dos relacionamentos tem muito espírito religioso que deixa as pessoas presas, e não... Tem gente que não lê Cantares de Salomão, muita gente tem preconceito de Cantares de Salomão, e a gente tem que entender que esse lindo livro, ele está bem no meio da Bíblia, né, escrito em forma de um poema, ele está descrevendo um encontro sexual, erótico e sensual entre um homem e uma mulher, né, e aqui esse versículo que a Paulinha leu é um dos versículos que estão dentro desse livro. Então, o que ele está falando para ela, né? Salomão dizendo para a Sulamita, a tua estatura é como de uma palmeira. Palmeira é uma árvore bonita de se contemplar, né? Esguia, alta, né? Aquela folhagem toda linda lá em cima. Ele está comparando ela com uma palmeira, numa linguagem lá da época em que foi escrito. É um elogio muito grande. E aí ele continua, e os teus seios são semelhantes aos cachos de uva. Subirei a palmeira, pegarei os seus ramos. Então, gente, vamos aproveitar. Subir na palmeira, literalmente, é subir. Ela é a palmeira. Sobe! Eita, homens! Né? Pegarei os seus ramos. O que é ramo? Ramo não é galho. Galho é em cima, ramo é embaixo. E ramo não é floresta amazônica, né, gente? Então, a gente está falando aqui hoje de cuidados de beleza. Eu acho que tanto os homens quanto as mulheres têm que ter esses cuidados na parte da intimidade para viver melhor o momento. Higiene, tá limpinho ali, para desfrutar de tudo que a gente pode viver dentro disso. E aí ele diz assim, ó, e os teus seios são como os cachos da videira, a videira da uva. E o cheiro do teu nariz como das maçãs. A gente também tem que quebrar aqui o padrão de que a maçã é a fruta lá do Éden, né, que levou o pecado. Não, isso aí não tem nada a ver. Não tem nada a ver, nem sabe se é maçã. O Gustavo fala que é coco. Pode ser pêssego.
Então, aqui a maçã, ela está trazendo um aroma agradável para aquele momento, né? E voltando a falar do cacho da videira, que ele fala? Os teus seios serão como o cacho da videira. Ele vai saborear esse cacho da videira, essa uva. E a uva você não come mastigando, a uva você come chupando, né, gente? Então quer mais claro, quer mais claro. Falei que ela ia falar tudo. Tem que ser bem claro para as pessoas entenderem sem chocar, né? E o céu da tua boca como o melhor vinho para o meu amado. Se ele está sentindo o sabor do céu da boca dela, é porque eles estão dando um beijaço de língua aqui, né, gente? Um aroma totalmente agradável. E ele continua, que desce suavemente. Então, começou no beijo de língua, desceu para os seios e foi descendo. Desceu. E o que provoca isso? Faz até falar os lábios daqueles que dormem. Que é isso? Então, é uma coisa muito erótica, é muito íntima, e o Cantares de Salomão dentro da Bíblia, na linguagem do hebraico, e estando dentro de uma poesia, existem metáforas, né? Então, metáforas é para você amenizar ali as palavras, sim. Uma coisa muito sutil, né? Existem palavras de duplo sentido, não para chocar. Então, às vezes, na nossa sociedade ocidental, você pode falar assim, fulana é gostosa. Isso aí é chulo, é baixo. Em Cantares de Salomão, você nunca vai encontrar esse termo. Você vai ouvir ele dizendo assim, você é agradável aos meus olhos, né? Você é bonita à minha vista. Então, a gente tem que interpretar isso à luz do que está falando lá no hebraico, sem chocar, entendendo todas as metáforas e ver que tem toda uma liberdade para o casal viver ali um momento de interação entre os dois dentro de uma relação sexual. E Cantares de Salomão não fica só no ato sexual em si. Ele fala de todo um envolvimento, né? No começo do livro, eles ali naquele flerte, depois tem um momento do casamento, e só depois do casamento que realmente intensifica esses detalhes aí da interação entre o casal no momento mesmo da relação sexual, né? E aí a gente pode continuar, pode colocar o outro versículo? Você já quer que ela leia o versículo ou você já vai falando ele? Que aí a Vitória coloca na tela também para você. Pode colocar. O meu amado pôs a sua mão. É esse próximo aí, Vitória. Só lembrando que a galera tá perguntando aqui onde que tá isso. Está em Cantares, Salomão, capítulo 7. Cantares 7. Isso. Nós estamos lendo todo o capítulo praticamente, né? Agora ela vai ler o 5, né? Versículo 5. Vamos lá. Tá aí na tela também para você. E você já pode ir. Deixa aí, viu, Vitória? Cantares, capítulo 5, versos de 4 a 5. Ela fala assim, o meu amado pôs a sua mão na fresta da porta, e as minhas entranhas estremeceram por ele. Que isso? Depois Eita, isso é Bíblia. Isso é Bíblia, tá muito claro isso aí, fala, meu Deus. E o hebraico usando de uma linguagem sutil, né? Eu me levantei para abrir ao meu amado, e as minhas mãos gotejavam mirra, e dos meus dedos mirra de doce aroma, sobre as alças da fechadura. Então, no começo aí, vocês entenderam. O meu amado pôs a mão na fresta da porta. Né, gente? Eu entendi então, vamos falar primeiro, o que é mão aqui? No hebraico... Ô, Vitória, você quer deixar o texto aí, Vitória? A Vitória tá com pudor. Vitória, deixa o texto aí. Gente, isso aí tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Capítulo 5. Tá na Bíblia. A gente vai dissecar muito mais aqui Cantares de Salomão. Então, quando começa, o meu amado pôs a sua mão na fresta da porta, vamos focar na mão. No hebraico, mão às vezes não é mão, ela vem da palavra iad. Iad, em outros contextos, também é usado para descrever o pênis, né? Então, aqui está se referindo ao pênis do homem. Então, o que fala? O meu amado pôs a mão na fresta da porta, no buraco da porta. A porta é algo que abre, né? Eu acho que eu não preciso dizer mais nada. Não. As minhas entranhas estremeceram por ele. Existe um movimento de contração muscular na intimidade da mulher, né? Que provoca sensações aí quando está tendo um momento de penetração, que é o que ele está falando aqui. Aí ela fala, eu me levantei para abrir ao meu amado, e as minhas mãos gotejavam mirra, e dos meus dedos mirra de doce aroma sobre as alças da fechadura. Mirra, gente, é um óleo, né? Então aqui está falando que a mulher está tão lubrificada que ela está até escorrendo,
né? E quando fala sobre as alças da fechadura, quando a gente abre, aqui está falando da porta, você já entendeu o que é essa porta que abre. Para abrir essa porta tem uma fechadura. A mulher tem um órgão dentro da vulva dela que ele foi feito especialmente para ela sentir prazer, né? E esse órgão, ele não pode ser desprezado num momento de interação sexual. E aqui está falando disso. É a Alessandra Moura falando aqui, ó, mulheres, usem óleo com perfume, hein? Isso mesmo. E ele sempre está vendo ela, e ele sempre elogia ela, né? Ela elogia ele vê os mínimos detalhes dela. Então, perceberam que no início começou com o beijo e tudo, foi descendo para o seio. Aí ele fala assim, as juntas das suas coxas são como joias. O trabalho das mãos de trabalhador habilidoso. Você já está no próximo. Põe o próximo versículo aí, Vitória. As juntas das suas coxas, isso, são como joias. O trabalho das mãos de trabalhador habilidoso. Então, um trabalhador habilidoso, ele faz uma coisa muito bem feita. Aí, o que ele está descrevendo nesse versículo? O contorno da mulher amada, né? Ele tá contemplando, ele está extasiado de ter aquela mulher ali com ele, né? Isso é um elogio muito grande, e ele vai descendo. E aí entra uma palavra aqui que muitos teólogos, especialistas no hebraico, dizem o seguinte: a palavra que aparece no versos 2 do capítulo 7, que é umbigo, necessariamente não é umbigo. Põe o próximo, aí tá no capítulo 7, o teu umbigo. O teu umbigo é como uma taça redonda a que não falta licor. O teu ventre é como um montão de trigo cercado de lírios. Então, ele está tendo essa visão. No hebraico, a partir de todo um vasto estudo que foi feito por teólogos, eles chegaram à conclusão que umbigo aqui, gente, não é bem umbigo, é a vulva da mulher. Ele está tendo essa visão, de maneira extasiada. E está faltando que ele não falta licor, não falta bebida para ele, para ele saborear, né? O teu ventre, aqui na região do ventre, é como um montão de trigo cercado de lírios. O que é o trigo, gente? O que é o miolinho do lírio? Vamos lembrar lá do lírio, o miolinho dele, a pontinha do trigo. Ele está tendo uma intimidade tão grande com essa mulher que ele está dizendo que esse montão de trigo cercado de lírio são os pelos pubianos da mulher. Tá entendendo? É uma intimidade muito grande. Ele está falando isso com riquezas de detalhe, né? E aí vamos continuar. Chegou lá? Vamos continuar, que daqui a pouco cai a internet. Somos censurados. 4, versículo 12. Jardim fechado és, minha esposa, manancial fechado, uma fonte selada. Ele está se referindo a esse jardim fechado, a virgindade da mulher. Olha como que isso é bonito. Por isso que a gente não pode banalizar o sexo. A gente não pode sair por aí fazendo sexo de qualquer jeito, com qualquer um. Tem a pessoa ali dentro do... Deus reservou uma pessoa para você viver isso com plenitude. Não banalize, não sai por aí achando, eu sou dona do meu corpo, eu faço o que eu quiser. Não, permita viver da maneira como Deus planejou para você, que eu tenho certeza que você vai desfrutar muito melhor do que se sentindo livre no mundo aí, saindo e ficando com qualquer um, à torta e à direita, só para se autoafirmar num mundo que não tá nem aí pro que você vai sofrer depois, né? Se sentir usada, se sentir um lixo. E aqui dentro de Cantares de Salomão, ela tá ali virgem, pronta para ele. Ele chama ela de manancial fechado, uma fonte selada. Manancial é uma fonte abundante, né? É muita abundância. Oh, que né? legal. E descendo, capítulo 4 ainda, versículos 16. A próxima, Vitória, desperta-te. Desperta-te ao vento norte, e vem tu ao vento sul, assopra sobre o meu jardim, para que, aqui a gente tem duas traduções, né? Para que destilem os seus aromas, mas a palavra destilar em outras traduções fala saboreie, né? Que o meu amado entre em meu jardim e coma os seus frutos agradáveis. Gente, o vento norte vem de cima, o vento sul vem de baixo. Assopra sobre o meu jardim, não tem outro jeito de assoprar a não ser com a boca. Saborear, não tem outro jeito de saborear a não ser com a boca os seus aromas. E que o meu amado entre no meu jardim
e coma os seus frutos agradáveis. Então, muita gente tem dúvida, né? O que pode, o que não pode. Aqui a gente está dando uma resposta a partir da palavra de Deus, lembrando que para funcionar bem para os dois, precisa ter o carinho, precisa ter a carícia, precisa de estar preparado para o grande momento da finalização, né? Que é ali os dois celebrando aquilo. Então, quando a mulher ela vive de maneira melhor um ato sexual, não é só com a penetração, gente. Ela precisa de carícia, ela tem zonas erógenas, ela tem lugares para ser estimulada. E, claro, com afeto, com carinho, com amor. Eu estava lembrando aqui o dia que veio aquela pastora no programa de Orlando, do clã dos Valadão. Belo, isso. Isso. O que ela falou? Que ela tem um curso que ela ensina até sobre anatomia. Né? Porque muitas mulheres não conseguem aproveitar de maneira legal o momento do sexo. Muitos homens não sabem proporcionar para a mulher carinhos e carícias que vá fazer com que seja uma celebração ali entre os dois no momento da intimidade. É importante, sim, você ter conhecimento, a palavra de Deus está te trazendo isso, né? Sobre carícias orais, que está sendo bem claro e nítido aqui. Isso aqui, gente, não é a finalização, é uma estimulação para finalizar, sim, com a penetração, entendeu? A carícia oral, ela não tem que ser o final do ato em si, não tem que ser ela por ela mesma. Ela é toda uma preparação para quando houver a penetração ser bom para a mulher e para o homem também. E finalizando, né, o tópico 5 que eu trouxe, capítulo 4, versículo 10, né? Aqui eu gostaria de dizer, gente, que a gente está falando de uma interação, vocês podem estar achando assim, nossa, isso é muito carnal, né? Estou escandalizado com tudo isso. Não. Um ato sexual é muito mais espiritual do que a gente imagina. A pastora deu essa mulher, né, dessa profissional, que nem cristã era, né, pastora, pelo que eu entendi, mas ela falou da questão da energia de juntar os dois corpos ali num ato sexual. Sim. E Deus, ele se faz tão presente nesse momento que em Cantares, capítulo 4, versículo 10, ele vai falando assim, ó: quão deliciosas são as tuas carícias, minha noiva amada. E ele está sempre exaltando ela, né? Teus amores são mais agradáveis que o melhor e mais puro dos vinhos. A fragrância do teu perfume supera a mais cara especiaria. És como um jardim fechado, minha noiva. És jardim fechado, uma fonte lacrada. De ti brota um pomar de romãs graúdas, com frutos excelentes e saborosos. Flores de rena perfumada. Agora presta atenção na descrição dessas especiarias que ele vai falar a respeito do cheiro dela. Flores de rena perfumada e nardo puro, nardo e açafrão, cálamo e canela, com todo tipo de madeiras aromáticas, mirra e aloés, com todas as mais finas e caras especiarias. Amada, és a fonte do mais lindo jardim, origem das águas vivas que se tornam correntes e descem volumosas e refrescantes do Líbano. Quando ele fala aqui, gente, dessas especiarias, nardo, açafrão, cálamo, canela, todo tipo de madeiras aromáticas, mirra e aloés, com todas as mais finas e caras especiarias, esse tipo de especiaria aparece na Bíblia só em 2 lugares. Juntos. Separados tem em vários outros lugares, mas juntos, só aqui, em Cantares de Salomão, quando ele está extasiado com o cheiro dela, comparando com o cheiro da mistura dessas especiarias, e essas mesmas especiarias usadas em Cantares de Salomão foram usadas lá em Êxodo e Levítico para fazer o incenso do lugar santo que subiu ao céu. Então, a gente não pode esquecer dessa correlação, porque Cantares de Salomão é o cântico dos cânticos. E o Santo dos Santos tinha a mesma especiarias que tem em Cantares de Salomão. Meu Deus. Então, assim, a pastora pode dizer muito bem a respeito dessas especiarias lá no tabernáculo, no Santo dos Santos. É isso que o casal tem que entender. Deus está junto, Deus aprova. Então, o casal tem ali, tem aquele fogo, tem aquela paixão, tem aquela interação. Eles se gostam, eles curtem juntos. Mas a espiritualidade é um fator essencial e fundamental
para o momento íntimo de um casal. E esse versículo deixa muito claro isso. Não é à toa, gente, que só em Cantares de Salomão e só lá no santuário que tem a mistura dessas especiarias todas juntas. Claro, está num outro momento, mas por que remete justo a esse cheiro, né? O cheiro do incenso que subiu ao céu, o cheiro do momento de intimidade do casal. Isso é muito poderoso e é muito bonito da parte de Deus. Demais. Né? E também eu queria falar, pastora, sobre a questão dele comparar ela, né, com uma fonte de água viva, ali que ele fala, né, do manancial, né? Que essa parte também da fonte de água viva, que ele fala muito aqui em Cantares, aparece lá em Isaías, capítulo 12, né, que fala assim, vós tirareis com alegria água das fontes de água viva, e Jesus diz, eu sou a fonte de água viva. Então, a mulher para ele, gente, não é uma fonte de prazer, é uma fonte de vida, né? Eu vou beber você, eu me entrego para você e você me traz vida. Alô, homens, somos a fonte. O Marcos, ele tá bem, né? Ó, a galera tá gostando muito aqui, ó, pastora Vani. Karen Aline falou, nunca vi uma explicação de Cantares como ouvi agora. Então. A Lígia Quirino, que é líder do Ministério de Casais, falou assim, que clareza é a palavra, vou assistir novamente na minha GC de casais. Uau, é isso aí. Vamos terminar, então, com o último versículo que você colocou, põe-me como um seio sobre o teu coração. Porque aqui, pastor, a gente precisa associar a questão do momento do intercurso sexual com amor. Isso é fundamental. É fundamental. Não tem como as pessoas, sexo é uma coisa, amor é outra. Não. O sexo que Deus deixou para o ser humano é com amor, né? E aí, Cantares de Salomão, ele não fala de amor, só nesse momento que ele chega, na finalização. E ele até remete a gente a Coríntios 13, quando Paulo vai falar do amor, né? Então, vamos lá, capítulo 8, 6, 6. Não, acho que eu fiz confusão aqui, né? Capítulo 8, versículo 6. O que ele fala? Põe-me como um selo sobre o teu coração, como um selo sobre o teu braço. Porque o amor é forte como a morte, o ciúme é cruel como a sepultura. As suas brasas são brasas de fogo, como a mais veemente labareda. A questão do selo aqui é um simbólico tão interessante, porque um sela o outro nesse momento, né? Nesse momento de amor, nesse momento de intimidade sexual. O que está pedindo ali? Põe o meu selo, é algo que remete a pertencimento. Eu pertenço a você, você pertence a mim, nós somos um do outro, né? E é tão bonito ver, vamos supor, termina ali o momento do ato sexual, termina o momento que os dois estão juntos, esse selo vai levar um com o outro onde ele estiver, né? É o selo que está ali dentro do coração, de maneira poderosa, né? E aí, esse negócio da brasa de fogo também é muito interessante, porque aqui no versículo falando, né, as suas brasas são brasas de fogo, como a mais veemente labareda. Essas brasas de fogo aqui, mais veemente labareda, são as labaredas do Senhor, é o fogo de Iar, né? Então, o amor, esse selo que um carrega do outro, é o fogo do Senhor, gente. O que ele está dizendo é, a gente se curte, a gente se ama, a gente se gosta, a gente se descreve, a gente sente erotismo, a gente tem essa sexualidade à flor da pele, mas tem a chama do Senhor que está ardendo na gente. Oh, meu Deus! A chama. As casas hoje vai ser uma bênção. Eita, glória! Né? Vamos chamar a Geisa mais vezes aqui, Marcos Arantes. Eita, e aí a gente entende que o sexo não é distinto das coisas de Deus, muito menos distinto da espiritualidade, igual está aqui no versículo, não é verdade? Então, só para concluir, né? O capítulo 7, o verso 7 do capítulo 8, ele diz, finalizando Cantares, as muitas águas não poderão apagar o amor. Ainda que um homem desse todos os seus bens pelo amor, seria totalmente desprezado. Isso é Cantares, capítulo 8, versículo 7, que é confirmado por Paulo, lá em Coríntios, quando ele diz, eu posso fazer tudo, mas sem amor, nada vou ser. Amada, eu queria te pedir, sabe o quê? Para você fazer uma oração em cima disso aqui, não pode ser uma oração muito longa,
mas a gente quer aproveitar esse momento porque são muitos casais precisando de ajuste, casamentos precisando ser restaurados, leitos precisando se tornar imaculados. Então, libera uma oração aí, fechando esse momento, por favor. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer a oportunidade de levar esse conhecimento aos meus irmãos. Deus. Através dessa plataforma poderosa, que é esse canal de comunicação da Casa de Oração. Amém. Para que os casais, Senhor, possam entender que a sexualidade vivida dentro do contexto da sua palavra é para o deleite, é para a união, é para a interação dos casais, é para gerar vida. Eu peço que o Senhor derrame vida, que o Senhor cure os corações machucados, que o Senhor cure as pessoas que viviam com a mente travada em relação à sexualidade, para que elas possam realmente desfrutar de tudo do bom que o Senhor tem para cada um dos seus filhos. Porque essa é a promessa que o Senhor fez, né? Come, beba, não é verdade? Desfrute com o moço da sua juventude. Esse é o presente que eu te dou aqui nessa terra e eu desejo que você viva essa espiritualidade na parte da sexualidade de maneira concreta, né? E lembrando, gente, quando a gente fala dessa parte íntima, isso não diz respeito a outras pessoas, tá bom? A intimidade da sexualidade do casal é algo entre 3 pessoas. Você, seu cônjuge e Deus. Mais ninguém. É, isso mesmo. Geisa, muito obrigada. Marcos Martins Arantes disse aqui, vamos da teoria à prática. Concordo. Eita, Glória! Marquinho! Marcos, dá esse recado para os homens de honra da casa, tá bom? Fala lá para eles moverem com cuidado, teoria prática, com carinho com as suas esposas. Dê tempo para elas. Muitas mulheres reclamam dos maridos que são muito chucros, no sentido assim, a gente não dá atenção para elas, não. Então, vamos lá, hein? Paulinha, silêncio, viu, Paula? Você viu que silêncio? Um silêncio aqui, amada. O que você falou, Geisa? Paulinho, tá me ouvindo? Tá. Você tinha pedido algo caliente? Foi Meu bom? Deus, ultrapassou o fogo. Tá caliente, tá caliente. Ultrapassou as expectativas. Amém. E lembrando que Cantares de Salomão, eu falei pouquíssima coisa, né? Tem muito mais. Tem muito mais. Mas pede a instrução do Espírito Santo, vai lá. O livro tem só 8 capítulos, ele é curtinho, numa sentada você lê, pede pro Espírito Santo te iluminar. E o que precisar de mim, gente, dentro daquilo que eu ajudo os homens no meu trabalho, eu tenho um estudo sobre Cantares de Salomão. Eu posso disponibilizar para vocês. Vamos continuar em breve. Então vamos série. Lá. Deus abençoe, muito obrigada. Obrigada, Geisa, Luísa. Eu que agradeço. Valeu demais.